Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar, para agradecer, bendizer o Teu nome, Senhor, e Te exaltar. Deus fiel, continua conosco, nos ajudando, Pai, na nossa atividade, no nosso dia a dia, na nossa família. Guarda, Senhor, as nossas vidas, abençoa os meus irmãos, opera em seus corações, guarda cada um, Senhor. Todos os teus servos, Pai, que nós conhecemos, os que não conhecemos, os que estão sempre conosco. Ó Senhor, manifesta a tua graça na igreja. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Nós temos um compromisso, eu assumi um compromisso com o meu Senhor há 56 anos. Cada vez que eu falo isso, eu fico pensando no pensamento dos outros. Rapaz, está muito perto de morrer. 56 anos com esse compromisso. Na verdade, é um compromisso para sempre, é um compromisso eterno. Eu confessei Cristo na adolescência e já era um milagre chegar alguém ali com o Evangelho. Um lugar de cegueira espiritual, grandes e densas trevas, mas a luz de Deus raiou ali. E eu louvo ao Senhor porque conheci pessoas que tinham amor pelo Senhor, pela sua palavra, e antes do dia da minha conversão, em 1969, eu já tinha algum contato com cristãos. Na cidade que eu fui criado, na cidade de Aiuaba, a costureira de minha mãe era Dona Ramira. Eu tinha 6, 7 anos, 8 anos. Na verdade, com 8 anos, saí de lá. Fomos morar no mesmo município, mas num distrito. E a Dona Ramira era a costureira de minha mãe. Meu pai tinha muito bom gosto, comprava tecidos, coisas que não tinha lá no município. Ele viajava bastante, comprava e tal, e minha mãe se vestia muito bem. Dona Ramira era quem fazia as roupas, e Dona Ramira era uma irmã da Igreja Batista. E lá não tinha Igreja Batista, mas todo mundo que fazia, que se servia da profissão da Dona Ramira, sabia que ela era crente em Jesus e era batista. O marido não era crente, era um comerciante, o senhor Antônio de Sales, Antônio de Sales, e tinha 2 moças. Mas o testemunho que o pessoal sabia era da costureira, Dona Ramira. Logo mais, isso eu tinha 7, 8 anos. Logo mais eu conheci o senhor João Pereira, da Igreja do Véu, e também através dele a gente ouvia a palavra. Seu Guilherme, que era da igreja, uma missão americana, talvez um batista ou um tipo pentecostal americano. E a gente ouvia também de seu Guilherme, que sempre passava no nosso distrito. E eu confessei Cristo em 69, já com os assembleianos. Pastor João Saraiva, de saudosa memória, pastor Alfredo Batista, de saudosa memória, não tem ninguém vivo ali, só eu e a nova geração. Mas aqueles pregadores todos já foram para a glória. E o que é importante, meus amados irmãos, é que o compromisso continua. Eu tenho compromisso. Nunca imaginei de me tornar líder, me tornar obreiro, pastor. Nunca pensei. Nunca projetei um dia ou uma hora na minha vida cristã. Simplesmente eu confiei no Senhor e segui. Confiei e segui. Continuo assim, confiando no Senhor e seguindo. Não tenho projeto pessoal, nunca tive. Nunca tive. E louvo ao meu Deus, porque servi, estou servindo. Então, vamos meditar na palavra, porque é uma mensagem de serviço. Josué capítulo 23, versículos 6 a 14. É uma mensagem de serviço. Josué tinha servido a Deus e servido muito bem. Foi secretário de Moisés. Na época não existia o termo secretário, mas ele era um moço do homem de Deus.
Era um secretário, sem nome, porque na época não se conhecia, não era conhecido o termo, a terminologia. Então, vamos ao texto. Josué 23, 6 a 14. Esforçai-vos muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizeste até o dia de hoje, pois o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações. Quanto a vós, ninguém ficou em pé diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, pois é o mesmo Senhor vosso Deus que peleja por vós, como já vos tem dito. Portanto, guardai muito as vossas almas para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se de alguma maneira vos apartardes e vos achegardes ao resto destas nações que ainda ficou convosco, e com elas vos aparentardes, e a vós e a elas entrardes, e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará mais a expelir estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoites às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. E eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas caiu, nenhuma só palavra. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus amados irmãos, a segurança de ouvir a palavra, a segurança de servir a Deus, a segurança de ter a orientação espiritual, orientação divina, orientação da palavra de Deus. O mundo é religioso. Até o ateu, principalmente ateu do Brasil, o Jô Soares fazia a brincadeira, dizia que era o único lugar que ateu tomava a hóstia consagrada. Porque o ateu do Brasil é mais um à toa do que um ateu. Existe ateu de fato, pessoas que não acreditam, e no Brasil tinha pessoas intelectuais, eu tenho, quem sabe, que não têm a vantagem, não acho vantagem em dizer que não acredita em Deus. Mas alguns, eu sei, convivi com pessoas que não acreditavam em Deus. Bom, outra história. Mas acontece que não é vantajoso dizer que é ímpio, que é idólatra, que é feiticeiro, que é ateu. Não é. Não é vantajoso. Mas acontece que é importante ter a orientação certa, porque orientação espiritual, guia. Eu estava vendo um trabalho de uma pessoa falando sobre a cultura e a espiritualidade ancestral. Sim, e se o pai era péssimo, se a mãe era péssima, se eram todos ignorantes, se eram todos idólatras, se muitos buscavam Satanás, servia aos demônios,
Só porque morreram viraram santos? Só porque morreram mudou a coisa? Não. Quem serviu a Satanás em vida está servindo a Satanás em morte, porque na morte, porque aquilo que eles acreditavam, ou pronunciava, ou divulgava, está sendo feito pelos seus descendentes. Uma herança espiritual de cunho maligno. Então, não vale a pena, mas aqui é herança espiritual de cunho bíblico. É a palavra orientada. A palavra de Moisés tinha o testemunho das 12 tribos, dos 12 patriarcas, das centenas e milhares ou milhões de homens e mulheres cheios da graça. A palavra de Deus, entregue através de Moisés, teve milhões de pessoas defendendo com sabedoria, defendendo com inteligência, defendendo sem cegueira espiritual. Porque existe o cego espiritual. Aprendeu igual um animal. O animal aprende a fazer ninho, o animal aprende se aninhar, o animal aprende a procriar, o animal tem. Mas Deus não quer que eu seja um animal, que você seja um animal. Deus quer que a gente seja um discípulo. Deus quer que a gente seja a sua imagem e semelhança. Deus quer que a gente tenha compromisso com a sua palavra, com a verdade. Então, aqui o líder espiritual, que era um profeta de Deus, o nome é Josué, foi sucessor, serviu a Moisés. É um texto que fala de serviço. Ele serviu a Moisés 40 anos. Ele serviu a Moisés, ou serviu a Deus juntamente com Moisés. Ele morreu com 110 anos. Depois de pelo menos 80 anos de serviço. É muita coisa. Agora, ele está expondo o compromisso com Deus. O compromisso. Começa com a seriedade. Esforçai-vos muito. Não existe ninguém que possa servir a Deus simplesmente porque quer, sem se esforçar. É necessário renunciar, é necessário enfrentar desafios, é necessário escolher. É necessário saber escolher a parceira, o casamento. É necessário saber constituir a família, é necessário educar os seus filhos. Então, esforçai-vos muito para guardar o que está escrito no livro da lei de Moisés, e não se apartar nem para a direita, nem para a esquerda. Parece a história da política aí, a esquerda e a extrema-direita. Aliás, o Brasil não tem direita, é só extrema. Muitos países não tem extrema, é direita ou esquerda, mas aqui tem as pestes. Agora, aqui era caminho, não se afastar, não mudar o caminho, não sair nem para a direita e nem para a esquerda. Seguir em frente, seguir decidido, seguir confiante, seguir consciente. Então, ele fala sobre ele estava se despedindo. Ele foi o responsável pela introdução do povo. Moisés trouxe o povo até a fronteira. Josué foi quem entrou com o povo na terra prometida. E houve tudo muito bem direcionado pelo Senhor na divisão das porções, a divisão das heranças paternais, as casas paternas. Então, ele fala sobre o Senhor fazendo a guerra, o Senhor defendendo. O Senhor vosso Deus, ele expeliu as nações de diante de vós.
uma guerra biológica, Deus fez uma guerra biológica. Israel não tinha arma, Israel não tinha poder, Israel não tinha estrutura, muito embora já tivesse sido milagrosamente vencedor no caso de Seom e no caso de Og. Mas aqui o Josué está falando das deficiências em relação àquele poderio que existia ali, aquelas nações todas confederadas. Israel era uma insignificância. Era uma insignificância. Ele diz: o Senhor expeliu de diante de vós grandes e numerosas nações. Era a confiança. Eles estavam ensinando o povo a seguir, a avançar, a confiar. No versículo 11 ele diz: portanto, guardai muito as vossas almas. Guardai as vossas almas. A integridade física e a integridade espiritual. Guardai as vossas almas, guardai, esforçai-vos. Condição física. Agora, para amardes, estejam preparados para amar o Senhor vosso Deus, porque se de alguma maneira vos apartardes e escolher os deuses dessas nações, o Senhor certamente não continuará a dar vitória a vocês. E essas nações se tornarão laços, se tornarão problemas mais graves, uma maldição para vocês. Aí no versículo 14, meus amados irmãos, eu gosto disto aqui. Eu ensino há muitos anos, professor de Bíblia, e louvo a Deus, porque todo dia eu aprendo e todo dia me regozijo. Eis aqui eu vou pelo caminho de toda a terra. Isso é um eufemismo para a morte. Aqui, eu estou morrendo, não tem mais esperança. Não. Eis aqui eu, hoje vou pelo caminho de toda a terra. Vou morrer, como todo mundo morre. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra do Senhor caiu por terra. Todas as palavras que o Senhor falou se cumpriu. Todas as palavras sobrevieram. Todas as promessas se cumpriram. Nenhuma delas, nenhuma só palavra caiu, ou falhou, ou deixou de acontecer, de se cumprir. Portanto, meus amados irmãos, algo grandioso que aprendemos, mais uma vez, na palavra de Deus. Então se disponha, se predisponha, se prepare e busque, porque o Senhor tem promessas e grandes livramentos para aqueles que seguem ao Senhor sem se desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Não tem contemplação com nada que possa ser um prejuízo e me afastar do Senhor. Que Deus guarde os meus irmãos, que o Senhor encha de graça os vossos corações. E nós vamos suplicar, a minha intercessão é por uma família muito cara para mim, a família Garcia. O irmão César Garcia, a irmã Francisca, seus filhos, o seu neto, e um número grande de familiares que nós temos uma dívida de gratidão com a família do irmão Francisco Garcia, de saudosa memória, com seus pais. É bom viver muito, porque a gente conhece. Então, eu conheci muitos desta família, principalmente
os genitores dos Garcias, a irmã Luzia, o irmão Manuel, e os filhos, os netos, netas. Alguns eu tive o privilégio de pastorear. Que Deus abençoe os meus irmãos. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e graça. Continua conosco, Senhor, nos dando a tua direção, a sábia direção, nos orientando, Senhor, a andar no teu santo caminho, sem nos desviarmos, nem para a direita, nem para a esquerda. Pai, nos dá graça cada dia no nosso viver, no nosso servir. Abençoa, meu Senhor, os nossos irmãos. E agora eu te apresento o irmão César Garcia, a irmã Francisca, o Paulo César, o Júlio, ó Senhor, o Felipe, toma em tuas santas mãos e todos os nossos queridos irmãos relacionados com eles. Ah, Senhor, a família da Neném, a família da Lindalva, meu Senhor, a família do Fabiano, os familiares, toma em tuas santas mãos, guarda cada um, Pai. Deus bondoso, Pai, que está nos céus, ouve a nossa petição. No maravilhoso nome de Jesus Cristo te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!